o esfacelamento da família e a falta de Deus também nos lares. Isso já gera, então, uma loucura, você não acredita mais em nada. Então, a tendência é que você fique completamente alucinado, né? E vá enveredar para as coisas ruins. Na verdade, o nosso primeiro meio de controle social é a nossa família. Exatamente. Nossos pais. Nossos pais é quem diz isso é certo e isso é errado. Quando a gente perde essa identidade, a gente perde, inclusive, uma identidade que nos molda. E, por conta disso, alguns problemas podem ser gerados. A dona Lourdes tocou num ponto bastante interessante. A sociedade já não aguenta mais. Exatamente. E eu falo também como sociedade. Eu também não aguento mais essa violência. A violência está cada dia aumentando cada vez mais. Nós estamos cada vez mais acuados. Verdade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter responsabilidades, inclusive, na forma de se tratar o problema. Eu costumo dizer, o que adianta você prender um bandido se são formados 10, 20, 30? A matemática não fecha. Exatamente. Nós temos que começar a trabalhar o mal. Não é buscando a impunidade, muito pelo contrário. Quem comete crime tem que responder pelo seu crime. Claro. Se for adulto, tem que ir para a cadeia. Se for menor, tem que ter um tratamento num ambiente adequado. Até porque quando o menor comete um delito grave, ele não vai para as ruas. Ele vai ser internado. Entendi. Por um período mínimo. Mas temos que evitar que esse menor cometa o crime. Ou chegue até o final terrível, sem que é dúvida. o roubo, o assassinato ou até o uso da droga, né? Nós temos um outro problema também, acho que um dos grandes problemas chama-se o crack hoje, o crack, porque na época a maconha você sairia até fácil, né, do vício. No caso do crack, o poder autoviciante é terrível e continua cada vez mais matando os jovens. Tem uma outra droga aí chamada crocodilo. Horrível essa. Você já sabe, começou na Rússia e isso, consequentemente, daqui a 5, 7, 8 anos deve estar disseminando no país também. Infelizmente, é uma droga terrível, o nome é crocodilo. Exatamente, né? Que se mistura com gasolina, com um pouco de morfina e onde se aplica, gangrena, vai apodrecendo, as pessoas vão vivendo apodrecendo, com mau cheiro, vão morrendo como um crocodilo, ficam naquela pele, com a pele do crocodilo, a cor fica meio esverdeada e é terrível. As cenas são terríveis. Ossos à mostra, exatamente, carnes apodrecidas sendo retiradas pelo médico com dores insuportáveis, porque a anestesia não pega porque o local está podre, não é? Enfim, estou avisando isso aqui, criando para você o terror, para que você de casa, você que é jovem, que acha que é desbravador, desbrave para namorar, para estudar, né? Para se tornar um advogado, um médico, jornalista, enfim. Mas para a droga é um passo para trás. É um progresso para trás. Não vale a pena todo. Justamente hoje, o nosso maior problema na questão de segurança pública, porque é a droga que traz o maior índice de criminalidade. Verdade. Direto ou indiretamente, a droga traz isso. Você pode prestar atenção que as localidades, quando se aumenta o consumo de drogas, a criminalidade vai aumentando cada vez mais. É verdade. E de forma bárbara. Isso. Os nossos maiores problemas hoje, o nosso maior problema hoje está no tráfico. Você viu que a dona Lourdes, quando ela falou com a gente aqui, ela tocou no assunto do Código Penal. Porque a gente sempre acha que o Código Penal não está sendo duro como deveria ser. Porque é isso, ela tocou num assunto interessante, que é o seguinte: por que é que os jovens têm crescido nos números de assaltos, furtos, assassinatos, roubos, enfim? Porque ele tem, e a gente sabe muito bem disso, o traficante espertamente leva sempre a tiracolo um menor, porque a lei o protege. O que acontece? Na hora de uma abordagem, o revólver é passado para o menor, a droga para o menor, o roubo para o menor, e o maior diz: não, eu estou passando aqui, eu não tenho nada a ver com isso, é esse meu colega aqui que está com o menor. Porque com o menor ele tem uma responsabilidade bem menor, ele vai ser detido, é feito ali um BO, apenas um boletim de ocorrência, e ele vai para o sócio educativo e os 18 anos, se ele der entrada 20 vezes, aos 18 anos a ficha dele volta a ser limpa. Sim. E o traficante sabe muito bem disso e se aproveita do menor a tiracolo para que ele use a arma, para que ele leve a droga, para que ele leve o roubo, porque sabe que a lei o protege. Não é essa a sensação que a sociedade está sentindo, para que esse menor sinta também a mesma
pancada também do castigo do maior com esse menor infrator? Mas, novamente, eu volto a afirmar, apenas de 2 a 3% dos crimes efetivamente chocantes, como, por exemplo, homicídios, os crimes mais complicados, os bárbaros, homicídios bárbaros, de 2 a 3% apenas é que são cometidos por menores. Esse é o problema. É uma discussão bastante complicada. Eu tenho recebido, olha, deixa eu explicar mais uma vez, quero dar os parabéns, nós estamos com uma audiência fantástica aqui, agradecer ao Vinícius, ao Felipe. Mas, muito obrigado, mas pelas suas explicações, pela maneira como leve, como você está também tocando no assunto, professor, com muita competência e inteligência, muita gente ligando, tá? Mas muita gente mesmo. A complicação para que a gente consiga colocar todas as ligações aqui no ar, não é isso, Vinícius, né? Nós estamos com dificuldades porque nós estamos ainda nos ajustando. Os nossos equipamentos são equipamentos de última geração. A gente aqui fala a verdade e abre o jogo para vocês. E ainda estamos nos ajustando, não é? Nós teremos ainda vindo mesas de áudio, nós estamos ainda nos ajustando com os equipamentos. Então, pela quantidade de ligações que nós estamos recebendo, nós quando chega aqui no tronco, aqui na direção de TV, o que acontece? Uma ligação acaba derrubando a outra, não é? E acaba a confusão. E aí a gente está tentando, eu quero pedir desculpas às pessoas que estão tentando ligar para cá, que já estão, inclusive, na linha com a dona Magnólia, que está nos atendendo as pessoas com muito carinho. São muitas pessoas ligando mesmo, mas a pergunta que não quer calar, que eu estou recebendo pelo ponto aqui, para que a gente pode pegar até, inclusive, Vinícius, se não conseguir, no papel, as perguntas que estão mais, não é? A pergunta é a seguinte: por que é que o menor não tem que trabalhar? A pergunta é o seguinte: roubam ônibus. 500 ônibus foram roubados, né, com terror, geralmente feito por menores. Aí a pessoa está dizendo o seguinte, que o senhor está dizendo que o índice é bem menor, dos menores infratores, mas ela está dizendo que na prática não é isso, porque na verdade assim, a cada 10 crimes que nós vemos aqui, 8 são praticados por menores praticamente monitorados pelo criminoso maior, que é o traficante. Esses dados que eu estou te passando, na verdade, são dados, eu não esqueci o nome do órgão, mas é um órgão internacional que trata sobre segurança pública. Entendi. Ele traz esse percentual. Ele fala, inclusive, que crimes como furto ou outros crimes menores, o percentual dos menores equivalem a 10%. E os crimes como roubo, como assassinato, eles vão para um percentual um pouco menor, de 2% a 3%. O problema é que, quando o crime é praticado por menores, acaba chocando muito. Choca. Porque nós temos a visão do menor como nosso futuro. E nós como cidadãos, temos uma preocupação muito grande com esses menores. E as perguntas que chegam também é a seguinte, e é isso que eles querem saber. Não é porque é o menor, tudo bem, é a visão do futuro, que deveria ser uma pessoa que está estudando, está matando, está roubando. Mas a pergunta que é essa, que eu acho que é a mais polêmica que eu estou recebendo aqui, e tenho certeza que se nós estivéssemos estabilizados com o telefone, a loucura da pergunta seria em 100% essa, é que... Ok. A informação está chegando aqui. Muito obrigado às pessoas que estão entendendo, estão ligando para cá. A gente está nervosa, querendo participar. Mas nós vamos trazer de volta o Rodrigo aqui para fazer um debate maior, não é? Quando nós estivermos já estabilizados. É um prazer. Não é, meu Rodrigo? Já fiz até antecipadamente, nem te perguntei, mas tenho certeza que o senhor não vai se furtar disso. Estão fazendo o seguinte: esses menores sabem que nada irá acontecer a eles. No máximo, irem ao caldeirão da unidade de internação, não é? O NEAS, a unidade de internação masculina, enfim. Então, eles, por acharem que nada acontece com ele, não há uma punição, não há uma lei, que é a questão da maioridade penal, uma lei que diga assim, você vai ficar preso, você vai ser punido, você é bandido, um exemplo. É isso que a população está pedindo, pelo que eu tenho sentido aqui. Essa sensação de que ele pode tudo e que a lei o protege, o blinda, é que tem feito com que eles tenham saído por aí, fazendo e desfazendo, matando, roubando, estuprando. Na verdade, essa é uma outra mística também. Eles sabem que podem ir para o caldeirão. Eles sabem, inclusive, que vão ficar em um ambiente fechado. Então, se o ambiente é esse, ou se o ambiente vai ser aquele outro, para o menor vai ser a mesma. Porque as pessoas, via de regra, que cometem um crime, elas não têm medo da punição. Quem comete o crime, efetivamente, principalmente os criminosos mais bárbaros, eles não têm medo da prisão. Eles são psicopatas, vivem num outro mundo. Sem dúvida. O que eles estão falando é o seguinte também, outras perguntas estão chegando aqui via ponto para que a gente possa atender as pessoas que estão ligando.
muitos jovens que estão envolvidos com a droga, ou usam inclusive a droga por conta, eu fiz que eu estava drogado e tal, a desculpa da bebida também, enfim. E aí o que acontece? Eles fazem um acordo, né, que são detidos, vão para uma clínica, né, para se desintoxicar, para tentar, e em 2, 3 meses eles voltam às ruas novamente. E eles sabem disso. Então, como eles mesmos dizem, quando eles vão presos nos programas policiais, eles vão presos rindo, debochando da polícia, debochando da sociedade, debochando dos advogados, debochando da justiça. Então, quer dizer, nós estamos... eu estou tentando chegar num consenso, que eu sei que é muito complicado. Eu vou listigar porque eles estão pedindo que eu faça essa interlocução. Isso é importantíssimo. Claro, mas uma questão nada pessoal, uma questão só da polêmica do assunto. O que eles estão pedindo muito, entendeu? Diga ao advogado que me explique se ele for assaltado, se ele levar um tiro ou alguém da família dele, o que é que ele vai fazer se esse menor sair rindo dizendo que amanhã vai fazer de novo porque a lei o protege? Na verdade, esse é aquele tipo de discurso sensacionalista. Eu vou logo antecipar. Eu já fui assaltado. Claro, eu já tive uma arma prateada na minha cabeça. Caramba. Não é por conta disso que eu vou modificar o posicionamento. Entendi. Nós temos que tratar a questão de forma racional e não emocional. Se for trabalhar de forma emocional, nossa senhora, vamos acabar com tudo. Vamos acabar matando um ao outro. Vamos acabar nos vingando dos menores. Maceió, por exemplo, está na onda muito séria de linchamento. Esse justiçamento, a justiça com as próprias mãos, que eu acho um perigo. Que, inclusive, é crime. É crime porque você responde uma violência com outra violência. E eu já tive exemplos, inclusive, até algumas pessoas disseram que eu estava instigando, nada disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que a sociedade está respondendo, não é, porque ela está sendo violada também, ela está sendo violentada também, ela está sendo invadida, não é, atacada. Hoje as pessoas têm, você olha para uma casa, a casa tem hoje cerca elétrica, grade para frente, parece um Forte Apache. Sem dúvida. Não é uma coisa terrível. Então hoje nós estamos presos, nos defendendo como podemos, e essa bandidagem, não é, inclusive os menores, inclusive, que são esses soldados do tráfico e da criminalidade, têm invadido casas, estuprado, matado pessoas, e essa revolta da sociedade vem de uma forma, ela espera que o Estado faça. Sim. Como não há resposta, há uma omissão, não é? Por mais que se tente, mas há uma omissão, né? Querem fazer agora o que deveriam ter feito há muitos anos. Muitos anos atrás. E agora o trabalho é muito maior, é mais complicado. A sociedade está se defendendo como pode. Eu estou recebendo uma informação agora aqui do cidadão... Isso, o seu Antônio Carlos. O seu Antônio Carlos teve a casa invadida. Ligou para a polícia e ouviu 40 minutos de música enquanto o bandido chegava. Ele tem 2 filhas adolescentes. Isso, tem 2 filhas adolescentes e disse que foi obrigado a atirar no menor. Sim. E matou o menor. E responde por crime. E ele está entrando com a defesa, o senhor entende muito bem, como defesa, me foge agora a palavra, é você se defender, né? Você está dentro da sua casa, a invasão de privacidade, não é? Na verdade, aí você poderia ter uma legítima defesa ou uma inexigibilidade de conduta diversa. Até porque ele buscou o Estado nada fez. Ele não está, inclusive, obrigado a receber uma violência gratuita. Como modo de defesa, ele pode sim agir. Obviamente que a culpa de tudo isso, nesse caso específico, foi do Estado. Como é que você chama pela polícia e a polícia não... demora a lhe dar a resposta? Você quer que o cidadão venha a ser efetivamente assassinado, as suas filhas estupradas? Então ele agiu em legítima defesa, até porque qual você invadir a privacidade, a minha privacidade, eu tenho que me defender. Entre o bandido, eu e minha família, eu prefiro que vá o bandido, lógico. Nesse caso, eu teria que estar a olhar com mais calma os autos, mas pelo que eu estou vendo... Rodrigo, eu estou lhe instigando já de propósito, que eu sei que o senhor é professor e criminalista também, eu estou instigando porque as respostas estão chegando aqui. Deixa eu fazer um parênteses rapidamente. Eu estou com um telespectador, e isso é importante que a gente tenha essa interação. Tem um telespectador que nós conseguimos a ligação, que quer passar uma informação, nós estamos falando sobre violência, e ele quer passar uma informação em primeira mão para nós aqui do programa A Vez do Povo. Como é que é o nome dele, Felipe? Ele não quer falar o nome para também não se expor, né? Então vamos lá. Bom dia, companheiro. Vamos colocá-lo. Bom dia, companheiro. Tudo bem? Vamos ver se ele nos escuta.